Salve, salve, senhoras e senhores! Como não sei que horas vocês estão assistindo aqui a este vídeo, já deixo aqui de pronto o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui em mais um vídeo dos Bastidores da Lei. A gente vai analisar aqui o passo a passo para você saber todas as alterações necessárias, as alterações que foram produzidas pela Lei 14.994 de 2024. Essa legislação é de suma importância, acabou de ser publicada, já está em vigor, obviamente, e ela traz uma série de alterações no ordenamento jurídico, no Código Penal e na legislação especial penal como um todo, com o intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então ela torna o feminicídio crime autônomo, ela aumenta a pena do feminicídio e altera diversos outros dispositivos da legislação penal e processual penal aí, no intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Uma lei que tratou com muito mais rigor estas condutas, que tem ali como mote, como objetivo ou como motivação da conduta o gênero da ofendida. E a gente vai analisar o passo a passo aqui que você precisa saber, porque isso vai ser cobrado sucessivamente em provas, não tem a mínima dúvida, e também se você não vai fazer concursos públicos, você precisa conhecer todas essas alterações, porque elas são de suma importância. Já abri aqui a Lei 14.994 na minha frente, de outubro de 2024, e vamos analisar os dispositivos aqui, as principais alterações. Não vou analisar na ordem, porque eu vou começar com a principal alteração trazida por essa lei. Não tenho a mínima dúvida que a que tem mais repercussão, na verdade, são muitas alterações, mas talvez a de mais repercussão foi tornar o feminicídio crime autônomo. Tornar o feminicídio crime autônomo, porque o feminicídio anteriormente era uma qualificadora. O feminicídio era uma qualificadora do homicídio, do artigo 121 do Código Penal. Veja só, estou abrindo aqui a nossa lei 14.994 e prestem bastante atenção aqui, porque essa lei alterou o Código Penal. Eu estou abrindo aqui no Código Penal alterado. Antes, o feminicídio era previsto como uma qualificadora do homicídio. Dizia lá, homicídio matar alguém, e aí vinha o parágrafo primeiro lá, o parágrafo segundo, se o homicídio é cometido mediante paga, promessa e mais embaixo a gente tinha a qualificadora do homicídio contra a mulher, ou seja, aquele feminicídio, né? O dito feminicídio. Só que agora o feminicídio possui previsão autônoma. Basicamente, o que o legislador fez foi tirar o feminicídio como uma qualificadora do homicídio e colocar uma previsão autônoma, um delito autônomo para o feminicídio, que agora possui, e agora vem previsto no artigo 121A do Código Penal. Traz lá o nome em iuris do delito, feminicídio, e basicamente ele replicou aquilo que já vinha escrito na qualificadora de uma forma autônoma e exasperou a pena, e essa pena é a pena mais alta que temos agora no Código Penal. Matar mulher por razões de condição de sexo feminino. Pena de reclusão de 20 a 40 anos. Reprimenda bem exasperada. Aí já vem, eu sei que vem alguns comentários no seguinte sentido. Ah, professor, mas e agora então a vida da mulher vale menos que o homem? Isso é inconstitucional porque a Constituição prevê a isonomia. Calma lá, meu querido. Isso aí o Supremo já analisou perfeitamente quando da análise da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, e ele entendeu que isso não é uma ofensa à isonomia, porque a Constituição prevê expressamente a proteção de todos os membros da família, e aí foi questionada a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, foi questionada em sede de ADI justamente por isso. Espera aí, a Constituição determina que a gente proteja todos os membros da família, mas essa lei protege só a mulher, então ela é inconstitucional. O Supremo falou, obviamente que não, porque a isonomia ou o princípio da igualdade é tratar os iguais na medida em que se igualam e os desiguais na medida de sua desigualdade. E, obviamente, no núcleo, no âmbito doméstico e familiar, a gente tem ali claramente uma figura mais vulnerável do que os outros segmentos, que é a figura da mulher, e em razão disso, com fulcro na isonomia material, é justificável editar uma lei que proteja apenas a mulher no âmbito doméstico e familiar. Então, o Supremo já avalizou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e isso se aplica aqui também para esse entendimento. Por que o feminicídio tem uma pena maior do que a do homicídio? Porque, justamente, nestes casos, a vítima aqui justifica uma proteção maior nesse âmbito, sem ferir o princípio da igualdade. Se isso for questionado em sede de Supremo Tribunal Federal, acredito que ele vá replicar esse mesmo entendimento.
Mas vamos lá. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino, reclusão de 20 a 40 anos. E aí, o parágrafo primeiro vem aqui com uma norma penal explicativa para dizer o que são as razões de condição do sexo feminino. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica familiar, 2. Menosprezo à discriminação à condição de mulher. Em que pese a lei resuma isso aqui como condições do sexo feminino, a gente tem que entender, tem que ler isso como violência de gênero. Ou seja, quando o mote da violência praticada contra a mulher for o gênero da ofendida. Não é simplesmente um indivíduo que dispara em via pública contra uma mulher sem qualquer razão. Isso não é feminicídio, tá ok? O feminicídio é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E quando a gente considera que há razões de condição do sexo feminino, quando ela foi agredida em razão do seu gênero, pela condição de ser mulher, pura e simplesmente por ser mulher, ou por situação no âmbito doméstico familiar que torne essa mulher hipossuficiente, vulnerável em relação ao seu agressor. E veja que o sujeito ativo aqui pode ser qualquer agente. Qualquer um pode matar uma mulher por condições da razão do sexo feminino. Não há necessidade aqui de que o agressor seja homem. Não há qualquer necessidade. O que há necessidade aqui é que a vítima seja do gênero feminino. Isso aqui vai abarcar travesti, vai abarcar o transexual, vai abarcar todo aquele que se entenda como do gênero feminino, sem necessidade de cirurgia, de transgenitalização, nada disso. Basta que o sujeito passivo da ação seja do gênero feminino e que a violência tenha sido praticada em razão do gênero. Pescaram, galera? Então o sujeito ativo aqui não tem qualquer restrição, pode ser qualquer pessoa. O sujeito passivo trata-se de delito próprio contra o sujeito passivo porque deve ser mulher, enquanto gênero. E aqui eu não vou entrar na discussão e nas diversas correntes que a gente tem sobre o que seria mulher para aplicação disso, porque o Supremo já bateu o martelo no sentido de que é aquele indivíduo que se considera como mulher. Beleza, galera? Então, essa aqui é a condição, violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí, violência doméstica familiar, a gente vai lá para 11.340 e combina lá os artigos 5º e 7º da lei, que é a Lei Maria da Penha, para ali extrair o que pode ser considerado violência de gênero contra a mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado. Ele replicou o que já tinha como qualificadora do homicídio. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou responsável por criança, adolescente, pessoa com deficiência de qualquer idade, e 2, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência, portadora de deficiência degenerativa, que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade físico-mental. 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, matou na frente da mulher, física ou virtualmente, também tem aumento de pena. 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência, se o feminicídio foi praticado, por exemplo, pelo autor, pelo ex-companheiro, pelo ex-marido, violando uma medida protetiva, a gente vai ter aqui essa causa de aumento de pena incidindo, e aqui ele coloca ainda nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8º do parágrafo 2º deste artigo. Então a gente vai lá no 3, 4... do parágrafo 2º deste artigo. Vamos lá. Artigo 121, parágrafo 2º, 3. Com emprego de veneno, fogo explosivo, ele pegou aqui o que são as qualificadoras do homicídio e colocou e remeteu aqui como causa de aumento do feminicídio. Então, por exemplo, se um feminicídio é praticado aqui com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, ou se ele é praticado aqui, são os modos, né, do homicídio. Se ele é praticado aqui, por exemplo, a traição, a emboscada, mediante dissimulação, ou se ele é praticado ainda aqui na forma do inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a gente vai ter essa majorante de pena no homicídio, que no feminicídio, que é o aumento de 1/3 até a metade. Beleza? No parágrafo 3º ele replicou uma norma que não haveria necessidade, porque o Código Penal já regula isso. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Então ele só está dizendo aqui que isso vai se comunicar se se pratica um feminicídio. O indivíduo, por exemplo, o ex-marido chama um amigo para praticar um feminicídio. Vai se comunicar a condição do feminicídio para este coautor também, apesar de só o ex-marido estar motivado pela razão de gênero aqui.
pelo motivo do gênero da ofendida. Fechado, galera? Esse aqui é o dispositivo do feminicídio como crime autônomo, artigo 121A. O que a gente pode projetar aqui de repercussões práticas? A gente sabe que, em primeiro lugar, quando era uma qualificadora, o STJ entendia que era uma qualificadora de natureza objetiva, em que pese aqui uma altíssima controvérsia e o posicionamento quase que inteiramente da doutrina no sentido de que o feminicídio deveria ser uma qualificadora de natureza subjetiva, porque, por óbvio, são as razões no íntimo do autor do fato que motivam ele a praticar aquela infração penal, que antes era uma qualificadora do homicídio. O STJ bateu o martelo no sentido de que é objetivo. Então, se é objetiva, é possível que seja combinado com outras qualificadoras, de ordem, obviamente, subjetiva. Então, era possível praticar também aqui, por exemplo, o motivo torpe, um feminicídio. O que aparentemente é um pouco controverso, porque o próprio feminicídio já é um motivo, de certa forma, torpe, mas era o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, qual é a repercussão prática de você colocar aqui um delito contra a honra, o delito contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, que antes tinha uma natureza, uma qualificadora de natureza objetiva, como delito autônomo? Qual é a repercussão prática aqui? Você não vai mais poder falar em homicídio duplamente qualificado ou triplamente qualificado, aquele jargão que a gente utiliza muitas vezes. Por quê? Porque, por óbvio, o feminicídio agora é um delito autônomo. Você não pode conjugar ele com uma qualificadora de outro dispositivo. Então, quando ele for praticado naqueles moldes trazidos ali na alteração legislativa que prevê aqui incisos 3, 4 e 8º do parágrafo 2º, que são qualificadoras do homicídio, na verdade ele vai aumentar a pena de 1/3 até a metade. Agora, quando, por exemplo, o indivíduo pratica um feminicídio, imaginando que ele pratique aqui um feminicídio mediante paga ou promessa de recompensa. A gente não tem uma causa de aumento específica do feminicídio para isso. Por quê? Porque isso é uma causa de aumento do homicídio. Não dá para conjugar. Ou por motivo fútil. Motivo fútil não está ali. Então não há como praticar um feminicídio por motivo fútil e ser aplicado ali uma qualificadora que é do 121 ao 121A. Então qual é a consequência disso? Quando houver uma situação narrando esse tipo de qualificadora do homicídio, mas se tratando de um feminicídio, a gente vai ter que se reportar lá as circunstâncias agravantes, lá do artigo 61 do Código Penal. Veja só, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. E aí vem lá, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, facilitar a execução, ocultação ou impunidade, a traição ou a emboscada. Então, praticado um feminicídio, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar primeiramente se ele foi praticado nos moldes do incisos 2, 4 e 8, que eles lá da... Quer dizer, 2, 4 e 8 não, quais são os incisos, mais precisamente? 3, 4 e 8. A gente vai verificar se ele foi praticado aqui nos moldes de traição, emboscada, como vem narrado no 3, 4 e 8, ou com porte de arma de fogo de uso restrito, 3, 4 e 8 do 121, porque se for nesses moldes, vocês aplicam a causa de aumento. Agora, tem alguma qualificadora, alguma circunstância que agrave e que não esteja previsto no artigo 121, a gente não vai se reportar o homicídio mais para colocar como qualificadora. Óbvio que não. A gente vai lá nas circunstâncias agravantes do artigo 61. Então, se praticou um feminicídio por motivo fútil ou torpe, é 121A combinado com o artigo 61, parágrafo, inciso 2, a linha A do Código Penal, tá ok? É uma agravante genérica aqui. A gente vai aplicar essa agravante. Fechado, galera? Então, feminicídio já está resolvido. Já resolvemos também a questão quanto à eventual inconstitucionalidade desse dispositivo por ofensa à isonomia. Não há. E agora vamos passar à análise de outros dispositivos que foram alterados de suma importância. Não estou seguindo a ordem da lei, estou seguindo uma ordem que eu acho de grau de importância. Olha essa alteração aqui do feminicídio, que é do feminicídio não, da Lei 14.994, de suma importância para você, de ordem prática e de ordem teórica. Ameaça. Ele alterou o dispositivo da ameaça e incluiu aqui o parágrafo 1º no artigo 147. Se o crime é cometido, deixa eu abrir a ameaça aqui no Código Penal para a gente acompanhar junto. Vai abrindo também o seu Código Penal aí, artigo 147, lá do Código Penal, vai trazer o dispositivo da ameaça. Crime de ameaça. 147, ameaçar alguém
por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. E aí veio a alteração legislativa da 14.994. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, que a gente viu lá, violência doméstica familiar contra a mulher, ou por razões da condição do sexo feminino. Se o crime é cometido nos moldes do parágrafo 1º do artigo 121A, aplica-se a pena em dobro. Então, quando for praticada com violência de gênero a ameaça, a pena não vai mais ser de 1 a 6 meses, vai ser no dobro disso aí, beleza? Parágrafo 2º, e aqui para mim é a principal alteração. Somente se procede mediante representação, já é a regra da ameaça, sempre foi, exceto na hipótese do parágrafo 1º. Então agora, uma ameaça cometida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher vai ter a pena aplicada em dobro e independe da vontade da vítima. Isso era algo que acontecia corriqueiramente na atividade policial. A vítima era ameaçada, os vizinhos escutam um casal brigando, a vítima sofre ameaças, por exemplo, os vizinhos chamam a polícia militar vai ao local, bate na porta, e aí o que está acontecendo? Situação aqui de violência doméstica. A mulher é ameaçada, inclusive, na frente dos militares. Os militares levam essa mulher à delegacia. Na delegacia, ela diz: não quero representar. Sim, fui ameaçada pelo marido. O marido ameaça, inclusive, ela na delegacia. Eu vou te matar, diz pra ela. Delegado não pode prendê-lo em flagrante. Por quê? Não podia prendê-lo em flagrante. Por quê? Porque a ameaça é delito de ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A ação penal em que os crimes depender de representação não poderá sem ela ser iniciada. Ou melhor, o inquérito policial nos crimes em que a ação penal depende de representação não poderá sem ela ser iniciada. É mais ou menos assim a redação desse dispositivo. Então, a representação da ofendida funcionava como condição especial de persecuibilidade. Por quê? Sem ela, não se inicia a persecutio criminis. E como é que se inicia a persecutio criminis? Por meio de um inquérito policial, ou por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Então, o delegado estava impedido de instaurar um APF, impedido de instaurar um auto de prisão em flagrante sem a representação da ofendida. Então, ainda que ela fosse ameaçada na presença do delegado, se ela disser expressamente não quero proceder, não quero representar, o delegado não poderia fazer nada. Registra-se a ocorrência e libera-se o imputado, libera-se o autor do fato, porque isso dependia da representação da ofendida. Agora não. Há uma alteração legislativa expressa no sentido de que quando a violência for de gênero, quando for praticada nos moldes da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal deixa de depender da representação da ofendida. Ela é incondicionada, como regra geral, para todos os dispositivos. Logo, se ela é incondicionada, se ela for ameaçada, por exemplo, em via pública e alguém chama a polícia militar, o delegado deverá prender em flagrante este agente. Lembrando que, em que pese a pena da ameaça no âmbito doméstico familiar aplicada em dobro seja de até 1 ano, o que atrairia em tese o rito sumaríssimo, o rito da Lei 9.099, a gente sabe que a Lei Maria da Penha afasta o rito da Lei 9.099. Então o delegado aqui vai ter que instaurar auto de prisão em flagrante. Cabe fiança? Cabe. Pode ser arbitrada a fiança se o delegado entender que não estão presentes os requisitos da preventiva, e aí sim, se o imputado paga a fiança, ele é liberado, mas vai ser preso em flagrante e solto mediante tutela cautelar da fiança. Beleza, galera? Então, essa mudança foi de suma importância, tanto para as provas quanto de ordem prática. Então, o passo número 1 é verificar se naquela ameaça perpetrada de um agente contra uma mulher, há a presença da violência de gênero. Se não houver, é regra geral, condicionada à representação. Agora, se essa ameaça foi motivada pelo gênero da imputada, e como é que a gente sabe aqui se são condições de gênero? Artigo 5º e 7º da Lei 11.340 e também aqui na forma do parágrafo 1º do artigo 121A. Veja só, considera-se que há razões de gênero, veja aqui, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, houve violência doméstica e familiar contra a mulher ou discriminação, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, o marido ameaçou a mulher pela pura simples condição de ser mulher, chegou em casa, o jantar não estava pronto, ele, só desgraçado, eu vou te matar porque eu queria o jantar pronto. Claramente, aqui é uma violência de gênero.
Se ele ameaça e ela fala, não quero representar contra o meu marido, não interessa, ele vai ser preso em flagrante, ele vai ser conduzido à delegacia e o delegado vai prendê-lo em flagrante e vai arbitrar fiança se entender que é o caso, independentemente da vontade da ofendida aqui. Tá ok, galera? Qual é a repercussão que a gente tem aqui? Isso é uma lei, de certa forma, lei posterior híbrida, porque ela possui aspectos penais e processuais penais. Aqui ela mudou a natureza da ação penal do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar. Isso significa que ela não poderá retroagir para prejudicar o imputado, porque isso aqui repercute diretamente no ius puniendi. Antes, a gente precisava da representação da ofendida. Agora, a gente não precisa mais. Então, aqui não há que se falar em procedimentos, por exemplo, vamos dizer que na delegacia de polícia tenha um registro de ocorrência feito de ameaça do marido contra a mulher e ela não desejou representar. Ela não quis representar naquela época, tá ok? Não há nos autos manifestação dela querendo a representação e ela expressa no termo dela, não quero representar contra meu marido. Não há que se falar aqui em dar seguimento a esse registro de ocorrência, de jeito nenhum. Por quê? Porque naquela oportunidade não havia necessidade ou havia a necessidade da representação da ofendida e ela não quis representar. Então, a gente não vai mexer nessa ação. Agora, o que acontece é os fatos praticados a partir da vigência da 14.994 é que vão independer da representação da ofendida. Na semana da alteração dessa lei, eu tive um caso desse no plantão. A mulher foi levada lá porque foi ameaçada e ela não quis representar. Ainda não estava vigente a lei. Obviamente que eu liberei o imputado e registrei a ocorrência. Agora o delegado não pode, opa, acabou a representação, vou instaurar inquérito aqui e indiciar esse cara. Não é isso. Obviamente que não. Agora, a mulher tem 6 meses para representar. Se ela volta na delegacia e diz que quer dar seguimento, o delegado vai dar seguimento e ela não vai mais poder voltar atrás. Fechado, galera? Então, bastante atenção com isso daqui, porque ela é lei posterior que prejudica o imputado e não pode retroagir de forma alguma. Na verdade, trata-se de lei híbrida, porque tem aspectos processuais na natureza da ação penal, mas repercute no ius puniendi. Se repercute no ius puniendi, ela não pode retroagir no aspecto penal.